Olá, amigos, tudo bom? Vamos para mais uma aula de conjuntos, operações entre conjuntos, e dessa vez a gente vai falar da união, tá? É bem comum vocês encontrarem em alguns livros os autores chamando a operação união de reunião. Tanto faz, não tem nenhum problema, nenhuma diferença. O que é importante sabermos é o que fazer para estabelecer a união entre dois ou mais conjuntos. E para facilitar a nossa escrita, a gente usa esse símbolo. Vocês estão lembrados que no vídeo anterior vocês estudaram uma outra operação, a primeira operação, a intersecção, cujo símbolo era assim. Se você virar, o símbolo agora é o símbolo da união, tá? Bom, e como é que eu faço para estabelecer a união ou reunião entre dois ou mais conjuntos, tá? A gente vai falar sobre dois conjuntos, a gente vai estabelecer essa reunião ou essa união, e o raciocínio é análogo para 3, 4 ou mais conjuntos, quantos vocês quiserem, tá certo? Então imaginem só a definição que a gente pode colocar para a união entre dois conjuntos. À medida que eu for escrevendo, eu vou explicando, mostrando para vocês e a gente vai fazer o exemplo, tá certo? Veja só. Dados dois conjuntos, agora mesmo disse para vocês que podem ser mais. Dados dois conjuntos A e B, chamamos de união. União entre A e B. O conjunto A unido a B, este símbolo é este que nós estamos usando, tá? O conjunto A unido a B, formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês voltarem nas anotações de vocês no último vídeo da gente, a gente deu uma definição para intersecção ou interseção. E lá dizia o seguinte, que se eu tivesse dois conjuntos A e B, a intersecção entre A e B era o conjunto A, símbolo inter, B, formado pelos elementos que pertencem a A e a B. Agora, quando a gente fala de união, a diferença é que os elementos pertencem a A ou a B. Isso é importante, tá? A ou a B. Então, se eu disser para vocês que eu tenho A unido a B, esse A unido a B é o conjunto formado por qualquer elemento X, tais que X pertence a A ou X pertence a B. Então, se eu tiver dois conjuntos A e B, a união entre A e B é um conjunto com essa propriedade. É um conjunto cujos elementos pertencem a A ou a B. Tá bom? Então, vamos ver com exemplos como que isso vai funcionar. Tá? Deixa eu colocar um exemplo aqui bem simples, porque isso não tem dificuldade mesmo. Exemplo. Imaginem vocês que eu tenho o conjunto A, formado pelos elementos A, B e C. Se eu tivesse o conjunto B, formado pelos elementos C e D, e eu quero a união de A com B. A unido a B. Quem seria A unido a B? Bom, A unido a B é um conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. É como se eu dissesse para vocês, ó, pega todo o conjunto A, todo o conjunto B, une os dois e faz um conjunto só. A princípio, eu teria isso daqui. Eu pego os elementos do conjunto A, também os elementos do conjunto B e faço um conjunto só. Bom, mas a gente pode prestar atenção um pouquinho melhor, tá? E entender que existe aqui uma coisa desnecessária. Nós já falamos disso em vídeos anteriores.
Não existe a necessidade de repetição de elementos em um conjunto, tá? Então, A unido a B pode ser facilmente escrito assim: A, B, C, D. Não existe a necessidade de repetirmos esse elemento C, tá bom, minha gente? É isso a união entre conjuntos, né? É essa a união entre conjuntos, que em diagramas simples poderíamos representar assim, ó. Eu tenho um conjunto A, eu tenho também um conjunto B. Não sei se estão lembrados, mas esta região daqui é a intersecção entre A e B, tá? São os elementos que pertencem a A e pertencem a B. Mas quando eu falo da união, vocês já perceberam que são todos os elementos juntos em um conjunto só, tá bom? Esses unidos a esses. Então, toda essa região de todos os elementos, olha, todos os dois conjuntos, tanto o conjunto A como o conjunto B, têm os elementos todos, sem exceção, participando, pertencentes ao conjunto A unido a B. Então, na forma de diagrama, dois conjuntos A e B têm assim a representação de sua união, tá? Mas é importante falar para vocês de 3 observações, tá certo? 3 observações. Que existem mais coisas importantes. Ao longo das pesquisas, dos estudos de vocês podem reunir essas observações, coisas que vocês julgam muito importantes, e fazer aqui as anotações. A primeira delas, e que a gente também falou lá na intersecção, é de uma espécie de propriedade comutativa, tá? É fácil vocês perceberem que se eu fizer A unido a B, eu vou obter o mesmo resultado de B unido a A. Isso é simples. Se eu juntar, né? Essa palavra juntar, na matemática, na teoria dos conjuntos, ela está exatamente ligada à ideia de unir, né? Então, se eu unir o conjunto A ao conjunto B, eu tenho esse resultado. Mas é fácil vocês perceberem que se você unir o conjunto B ao conjunto A, vocês iriam obter o mesmo resultado. Não é verdade? Bom, inclusive relembrando que a ordem dos elementos no conjunto não é importante, tá? Esta é a primeira observação. A segunda observação é essa daqui. Imaginem vocês que eu tenha um conjunto A contido em um conjunto B. Então, se A está contido em B, A unido a B é o próprio B, tá? Veja só, se o conjunto A está contido no conjunto B, quando eu fizer a união, a gente não acrescenta em B elemento algum, porque todos de A já estão em B, já são elementos de B, tá certo? Pronto. E como terceira e última observação, é para a gente falar sobre o número de elementos de um conjunto, tá? Esta observação, talvez, é a mais importante dessas 3 que eu elegi para vocês aqui agora, tá certo? Então, olha só, esta observação, que eu vou colocar aqui um asterisco, só para chamar mais ainda a atenção de vocês, quando vocês estiverem estudando, dá uma olhadinha especial para ela, tá certo? Que diz o seguinte: o número de elementos de A unido a B, tá bom? Então, se eu fizer A unido a B, o número de elementos desse conjunto, a princípio, fica parecendo ser o número de elementos de A somado com o número de elementos de B. Ou seja, eu tenho um conjunto A com 3 elementos, eu tenho um conjunto B com 5 elementos, então A unido a B vai ter 8 elementos. Os 3 elementos de A juntos dos 5 elementos de B. Bom, mas isso nem sempre acontece, tá? Isso nem sempre acontece. Por quê? Olha só, neste caso, nós tínhamos um conjunto A com 3 elementos e um conjunto B com 2 elementos. E quando fizemos a união de A com B, eu não tive 3 mais 2, 5, e tive aqui 5 elementos, tá? Eu só tenho aqui 4 elementos. Mas alguém lembra por que são 4 elementos? Ah, tá. Porque um foi descartado porque era repetido, tá? E esse elemento repetido
é a operação que nós já estudamos anteriormente, intersecção. Então, quando eu faço a união entre dois conjuntos, eu tiro desse resultado a intersecção, eu tiro o que é repetido, tá bom? Aquilo que está em A e também está em B, porque só preciso anotar uma única vez no conjunto. Então, eu não vou somar a quantidade de elementos do conjunto A com a quantidade de elementos do conjunto B. Eu somo, mas eu tiro disso a intersecção. Então, para a gente corrigir e tornar essa fórmula melhor, ela vai ser n de A mais n de B, e eu não posso esquecer de subtrair o número de elementos da intersecção entre A e B, tá bom? Então, n de A unido a B é igual a n de A somado com n de B menos aquelas possíveis repetições, menos a intersecção. Se os dois conjuntos não tiverem intersecção, vocês vão lembrar que se A e B tiverem intersecção vazia, inclusive eles recebem um nome importante de conjuntos disjuntos, está lá no nosso vídeo também. Então, isso daqui vai ser zero. Então, você vai ter n de A mais n de B menos zero. Não tem problema nenhum, tá bom? Se eles forem disjuntos, a fórmula pode acabar aqui. Ou então você faz a fórmula correta e atribui a n de A inter B o número zero, que é o resultado, tá? Então, alguém poderia perguntar assim, professor Bolinha, e o que vai acontecer se eu tiver, ao invés de 2, 3 conjuntos? Não é? Bom, o raciocínio é a mesma coisa. A unido a B unido a C é um conjunto formado por x que ou x pertence a A, ou x pertence a B, ou x pertence a C. Junta os três conjuntos e forma um conjunto só, eliminando aquelas possíveis intersecções. Aquilo que se repete, você pode tirar, tá bom? Bom, e na hora de contar os elementos, como que eu vou usar essa fórmula, tá? Então vai ser o seguinte, esta fórmula vai servir para a união de apenas dois conjuntos, mas nós temos a fórmula para 3, 4, 5, 6, 1 milhão de conjuntos. Aí eu vou decorar todas essas fórmulas? Não. O professor Bolinha vai dar uma dica para vocês. Veja só, se a gente tem a união de três conjuntos, n de A unido a B unido a C, a fórmula é a seguinte. Veja só como é que vamos usar. Veja só. Vocês vão lembrar que quando a gente tem três conjuntos, a gente pode fazer o seguinte. Imagine um terceiro conjunto aqui. E eu tenho aqui intersecção só de 2 deles, mas também eu tenho a intersecção de 3 deles, que vai ficar aqui no meio certinho. Então, vamos ver o que é que a gente vai fazer para usar a fórmula. Fica assim, ó. É n de A somado com n de B somado com n de C. Pronto. Peguei os três conjuntos, juntei em um só, mas eu posso ali ter elementos repetidos, não é verdade? Bom, eu vou tirar dali os elementos que existem entre A e C, elementos que existem entre A e B, elementos comuns a B e C. Então, a gente vai fazer o seguinte. Completando essa fórmula, nós vamos ter menos n de A inter B, menos, olha, os elementos comuns A e B, menos n de A inter C, menos os elementos comuns entre A e C, menos aqueles elementos comuns que são entre B e C. Pronto. Só que veja só, quando você tem o terceiro conjunto aqui, você tirou esses elementos daqui, você tirou esses elementos daqui, esse daqui você tirou de novo, porque era repetição, já foi as 2 vezes, e quando você veio com a intersecção entre A e B, você tirou ele e ele tirou ele de novo. Então, esse conjunto união, ele acaba ficando sem esse elemento daqui. Faça uma experiência com um exemplo assim, tá? Atribua aqui um conjunto C. Então, esse elemento precisa ser devolvido. Então, o que é que você faz? Depois, para completar a fórmula, você coloca mais n de A inter B inter C, que são aqueles elementos que pertencem aos três conjuntos simultaneamente, tá? Então, veja só, qual é a dica para você não se preocupar com essa fórmula? Quando você tem a união de dois conjuntos, você soma de 1 em 1 e subtrai de 2 em 2, a intersecção dos dois. Quando você tem de três conjuntos, como é que você faz a fórmula? Você soma de 1 em 1, subtrai de 2 em 2 e soma
os 3. Tá bom? E se fosse assim, A unido a B, unido a C, unido a D, você tem 4 conjuntos, o que é que você faz? Você soma de 1 em 1, N de A mais N de B mais N de C mais N de D. Tá bom? De 1 em 1 conjunto. Depois subtrai de 2 em 2. Menos a intersecção de 2 em 2 conjuntos. Depois você soma de 3 em 3. E depois subtrai a intersecção dos 4. 5 conjuntos. Soma de 1 em 1. Subtrai de 2 em 2. Soma de 3 em 3. Subtrai de 4 em 4. E soma a intersecção dos 5. É sempre intercalando as operações. Soma, subtração, soma. Tá bom? É sempre assim, não tem erro. Tá bom, minha gente? Então, a união entre conjuntos, ela é simples. Fiz observações para vocês. Próximo passo qual é? Vocês já sabem? Partir para as atividades, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, curtam o vídeo. E quem ainda não é, se inscreva no nosso canal, tá bom? Um abração para vocês e até a próxima.